O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, participou de uma audiência no Senado Federal para explicar as ações do governo em meio à pandemia de Covid-19. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, está sentado sobre um pedido para a abertura de uma CPI para investigar a atuação do governo na crise sanitária. Pacheco afirmou que as respostas do ministro poderão satisfazer os senadores e a CPI pode acabar não sendo necessária. É tudo que o Rodrigo Pacheco quer. Tá? Lembrando que Arthur Lira foi eleito na Câmara com apoio do Bolsonaro. O PT fez que não queria muito o Lira e tal, não forçou a barra contra, mas no fundo para o PT tudo bem, porque é um réu por corrupção, por improbidade, é a garantia de que pautas anticorrupção não serão avançadas, é ex-parceiro do governo petista, do centrão, que eu chamo de bolso petista, mas no Senado o apoio foi declarado de ambos os lados, Jair Bolsonaro e PT. Rodrigo Pacheco é o presidente do Senado apoiado por todos eles, né? E ele já está aí lidando com a primeira necessidade de mostrar alguma independência e até o momento, obviamente, não está mostrando, porque está torcendo para as explicações do Pazuello serem suficientes para dar aquela enganada, aquela embromada e não haver a necessidade de uma CPI, como se as simples alegações, eu já falei muito isso aqui no programa, né? Porque quando você vê as claques aí dos partidos, dos grupos políticos, elas tomam as alegações oficiais de uma autoridade, de um político, como a verdade oficial. Olha, ele está dizendo, e aí vocês ficam falando outra coisa e tal. Quando, na verdade, essa outra coisa são muitas vezes os fatos investigados que contrariam aquela declaração. E uma CPI é justamente para investigar os fatos, inclusive os fatos que ainda estão ocultos, como as coisas aconteceram nas sombras, nos bastidores. Tudo isso precisa e deveria vir à tona por meio de uma CPI ou de uma investigação séria por um órgão independente que está em falta no Brasil. Então, o Pacheco não. Se o Pazuello convencer e tal, tá tudo bem, a gente não faz CPI e tal, e ele se livra desse problema. Obviamente vai ter aí outros políticos para dizer, não, a explicação do Pazuello foi ótima e tal, acabou com esse negócio, dessa ideia de criar uma CPI. Muito bem, a gente não cai nessa não. Ao responder às perguntas dos parlamentares, Pazuello alegou que o SUS não alertou sobre a falta de oxigênio em Manaus. O relatório do SUS foi enviado no dia 8 e chamava a atenção para um problema na rede de gás do município que prejudica a pressurização de oxigênio nos hospitais. Eu vou repetir aqui, o Pazuello alegou que o SUS não alertou sobre a falta de oxigênio em Manaus. Só que o relatório chamava a atenção para um, aspas, problema na rede de gás do município que prejudica a pressurização de oxigênio nos hospitais. Bom, ainda que tenha sido só isso, já é um alerta sobre riscos envolvendo oxigênio. É claro que o ministro da Saúde, no meio de uma pandemia, já devia ter tomado todos os cuidados e está aí tentando o quê? Reduzir a importância do alerta para fingir que não teve condições de tomar as providências porque não foi devidamente alertado. E o ministro, claro, alegou que isso não significava falta de oxigênio. Então vocês vejam como ele vai costurando uma alegação para fingir que, bom, não tinha como saber. Só que os alertas estavam sendo feitos desde o começo da pandemia para a gravidade da situação nos hospitais públicos. Qualquer alerta extra exige uma atenção imediata com todos os cuidados do ministro da Saúde. Mas esse programa é generoso, a gente deixa ele dar as alegações supostamente técnicas. Solta aí a sonora, produção. Senhores, os fatos relatados, puros e secos, indicam deficiência na gestão dos hospitais por colapso e dificuldades técnicas em redes de gases. Em momento algum fala sobre falta de oxigênio, colapso de oxigênio ou previsão de falta de oxigênio. Rede de gases são os tubos de gases e não o oxigênio que vai dentro. Pressurização entre o município e o estado é regulação entre um e outro. Nenhuma palavra, senador Olímpio, sobre o assunto. Nem uma palavra.
Tá aí o ministro Eduardo Pazuello. Obviamente a investigação é necessária para ver se houve outros alertas, para ver se esse alerta não demandava todas as providências necessárias pelo ministro da Saúde, para ver o que o ministro da Saúde havia feito a respeito da possibilidade de haver um colapso do sistema de saúde em vários estados, inclusive, claro, o Amazonas. Não é simplesmente ouvir uma alegação de alguém que está tentando justamente se defender, tentando se livrar de qualquer acusação, de qualquer punição. Mas a gente continua. O ministro reconheceu que a Pfizer ofereceu vacinas para o Brasil desde o início. Pois é, a gente mostrou muitas vezes nesse programa, aquela proposta formal em agosto, a reiteração em setembro, o pedido em carta por celeridade para vacinar a população brasileira, tudo aquilo que demandava toda uma organização, todo um planejamento que esse governo não tem. Mas o Pazuello voltou a dizer que as cláusulas impostas pela empresa são impraticáveis e que a quantidade de doses oferecida foi baixa. Não é o que a Pfizer disse em nota recente. Tudo isso também precisaria ser confrontado numa investigação oficial. Segundo o Pazuello, o Brasil terá capacidade de produzir por conta própria cerca de 30 milhões de doses por mês. Pazuello afirmou que o número será atingido em março. Lembrando que a Pfizer havia dito que ofereceu 70 milhões de doses a partir de dezembro, não era as 70 milhões de doses imediatamente, né? Então é preciso confrontar tudo isso e ver se aquilo que um ministro que tem se revelado incompetente na conduta da pandemia julga impraticável, de fato o é. Ou se simplesmente ele está dizendo que era impraticável porque ele não teve a competência de viabilizar. E ele vem, como o Bolsonaro já veio, há meses, desdenhando de ofertas de poucos milhões, poucos milhares e tal de doses de vacinas, sendo que eles fecharam com a Oxford, com a AstraZeneca. Eles queriam simplesmente fazer uma cerimônia de começo de vacinação tendo pouquíssimas doses só para se antecipar ao João Dória, que acabou se antecipando ao governo federal e vacinou primeiro uma enfermeira em São Paulo. Então, quer dizer, há muitas contradições que precisam ser investigadas, mas esse Congresso é o Congresso que não gosta de responsabilizar as pessoas, porque tem muito telhado de vidro por trás desses parlamentares. Então, eles têm horror à responsabilização. Essa necessidade de atribuir responsabilidade a situações graves que resultam em mortes, no caso. Dezenas de pessoas morreram em Manaus. Houve transferência para outros lugares, morreram em outros lugares, houve uma propagação do vírus, da variante do vírus. Então, assim, tudo isso precisa ser devidamente investigado. Mas para esse sistema, que muitas vezes a gente chama de corrupto como um todo, em razão da corrupção de vários parlamentares, apresentadas por operações como a Lava Jato no passado, toda tentativa de responsabilização e punição é um desequilíbrio, é um fator de tensão. Não, o país não precisa disso nesse momento. E aí o país fica fadado ao subdesenvolvimento eterno, fica fadado a ter sempre essas consequências graves e a impunidade em seguida. Quer dizer, os responsáveis nunca são punidos e os casos graves e as consequências graves, muitas vezes mortíferas, elas se repetem.